Se você não souber quem você é, os outros te definirão. Fala, mestre, seja muito bem-vindo a mais uma hashtag Live do Burigato, a Live do Burigato número 20, né? Quantas vezes me pediram para falar sobre esse texto? E cá estou, vou falar sobre esse texto. Se você não souber quem você é, os outros te definirão. Mas vamos lá. Primeiro, o texto que eu estou falando, caso você esteja assistindo isso aqui gravado, tá aqui na descrição. E também, se você quiser participar ao vivo aqui comigo sempre, participe do meu canal no Telegram, onde eu faço todos os avisos de conteúdos novos, o que vai rolar de novo, quando eu vou entrar ao vivo, mando áudios exclusivos, também está aqui abaixo o link, beleza? E agora vocês que estão aqui ao vivo, ó, Vi linda e magra, amei o tema, show de bola, Vi. Ó, então é o seguinte, eu vou explicar, já selecionei os pontos que eu vou falar, também selecionei possíveis questões que foram deixadas pela hashtag, né? Sempre que você quiser me ajudar a definir o tema, puta, gostei do texto, Thiago, participa do meu Instagram. Gostei do texto, quer que eu fale sobre ele? Comenta lá, hashtag Live do Burigato, posta sua dúvida junto que eu venho aqui falar sobre ela, beleza? E se alguém aqui que estiver ao vivo quiser fazer alguma pergunta sobre esse tema, posta aí que quando eu terminar a explicação, vou olhar, se tiver uma dúvida, eu respondo. Beleza? Vamos lá então, ó. Primeiro, recapitulando, se você não souber quem você é, os outros te definirão. Primeira coisa que eu quero falar é sobre rótulos. Para você ter uma ideia, ó, a Silza também tá aí, tem uma galera, Rodrigo, Patrícia, Davi, show de bola, sejam todos muito bem-vindos. Nath, Ana, boa. Então vamos lá, se tiver pergunta, manda aí, tá? Que no final eu respondo. Vamos lá, primeira coisa, a importância desse tema, né? Se você parar para analisar, grande parte dos problemas que nós enfrentamos na vida não são, isso eu estou falando do âmbito de relacionamento, eles não são reais no sentido do quê? Do sentido de vamos colocar assim, até de existir. Por quê? E que é uma afirmação meio audaciosa, né? Mas qual que é o ponto do que eu quero colocar? Imagine que, tá? Por algum momento, vamos supor que, assim, fosse muito real isso, tá? Você tivesse no seu cérebro dois guardiões, certo? Sendo que tudo que viesse em direção a você, através dos seus sentidos, fosse determinado por esses guardiões se eles entram ou se eles não entram dentro do seu cérebro, certo? E esses guardiões fossem os mais justos, honestos e sábios do universo. E aí eles tomassem as decisões e aí tudo que fosse bom entrava, tudo que não fosse bom não entrava, né? O que seria da nossa vida nessa utopia? Seria maravilhosa. Afinal de contas, grande parte dos nossos problemas, aí se conecta com a minha afirmação, grande parte dos nossos problemas é pelo barulho que nós permitimos que entre dentro da nossa mentalidade. Então, muitas vezes, né, por exemplo, quando eu recebo perguntas de como lidar com determinada situação, não é que aquela situação está necessariamente insustentável, ou que aquela pessoa cria uma barreira na vida dela, ou que aquela pessoa inferniza a outra. Não necessariamente é isso. É que essa pessoa que me perguntou se deixa permitir, né? Se permite, ou melhor, dá autorização, dá permissão para a pessoa fazer esse barulho nela, na cabeça dela, né? Então, imagine que, por exemplo, como eu falei até, acho que na live, acho que foi na última live, que, por exemplo, foi na última live sobre aceitar críticas sobre críticas e conselhos e tal, onde que o problema não é a crítica da pessoa, o problema é eu permitir que aquela crítica gere dúvidas na minha cabeça, né? Que aí eu fico, puta, será que eu sou capaz? Será que eu não faço? Será que eu consigo não fazer? E pegando um exemplo simples, imagine que, por exemplo, eu estou aqui, né, no meu estúdio e tal, e aí antes de eu entrar ao vivo, alguém vira e fala, pô, Thiago, você tem certeza que esse tema é bom? Se eu deixar isso entrar na minha cabeça, talvez eu faça uma live mediana, uma live meio, sei lá, puta, meio receoso, né? E não sei se eu exploro, aí eu acabo rápido a live e ela de fato fica ruim, né? Então olha só, o problema não é a pessoa falar, é aquilo entrar na minha cabeça. Tanto que o módulo 1 do Portal Poder Social é a base. O que eu faço e o que eu falo nesse módulo? É simplesmente o quê? A base do que fez você chegar até aqui. Ou seja, eu te mostro a partir de conceitos, princípios, formas de você se autoanalisar para você entender como você chegou até esse momento. Ou seja, como você se enxerga, qual que é o ponto das suas decisões, quais são as questões que mais são importantes para você. Logo, é como se a gente se aterrissasse. Por quê? Porque já é tanto barulho. Se você, eu percebo isso até por mim. Se eu não me policiar, toda hora eu tô com o celular na mão, toda hora eu tô mexendo em alguma coisa, não paro para pensar, não paro para me entender e tal. Tanto então que a importância de que tudo funcione dali em diante é setar a base. Então eu falo
para todos os assinantes, para os alunos e tudo mais, siga lá a sequência e comece pela base, porque ela é muito importante, tá? E aí alguns pontos que a gente então precisa abordar. Primeiro, são os rótulos. Dentro do próprio texto, eu coloco e começo falando até aqui assim, ó, vamos lá, e aí, quem é você? E quem falou, né? E falo, tímida, extrovertida, calma, brava, chata, legal? Ou seja, vamos lá, recapitulando algo que eu falo várias e várias vezes, que eu já falei em lives. Nós rotulamos algo, nós damos um significado para aquele algo, para que a gente possa exercer determinado controle sobre aquele algo, certo? Então, por exemplo, se eu não sei o que algo é, eu defino aquele algo, logo eu tenho uma certa percepção de controle, né? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, me perguntaram qual é o meu signo hoje. Acho que foi hoje que eu respondi. Perguntaram qual é o meu signo. Acredito eu, e agora eu filosofando aqui, né, que talvez para essa pessoa que me perguntou o meu signo, nela, na compreensão dela, ela me entenda melhor. Porque a partir do momento que ela tem lá o conhecimento de horóscopo ou do que for, ela consiga me entender melhor, certo? E aquilo talvez exerça na cabeça dela algum controle, né, pela própria percepção dela ou por como ela pode se relacionar comigo daqui pra frente, enfim, não sei, tá? Mas aqui eu tô filosofando só, tá? Não que essa pessoa que me perguntou precise se preocupar com isso, tá bom? Agora, então o ponto crucial é isso, a gente dá rótulos para que a gente exerça certo controle. Então, um exemplo, vamos pegar aqui agora uma coisa um pouco mais tranquila. Você pega lá, você tá num bar, aí você quer conversar com alguém que você gosta, certo? Você achou uma pessoa bonita, tá? Um homem, uma mulher, não importa, achou, quero falar com ela. Aí, o que eu penso? Pô, mas eu sou tímido. Aí eu me rotulo, logo, eu exerço um certo controle, e aí dentro desse rótulo tem o quê? A dificuldade em ir falar com um desconhecido. Logo, eu posso usar de várias formas, tá? Mas nesse exato momento, talvez eu utilize esse rótulo para eu ter uma justificativa que alivia a minha concepção de que eu não preciso ir lá falar com ela. Então olha só, eu quero fazer algo, mas eu tenho medo de fazer esse algo. Logo, eu me auto-intitulo tímido para que eu não precise fazer aquilo. Logo, por quê? Porque se eu sou tímido, é totalmente justificável que eu não precise ir lá falar com a pessoa. Então, já deixou de ser medo, já deixou de ser covardia. Na verdade, é timidez, algo que talvez seja genético, algo que talvez seja da minha criação, não importa, mas que isso determina e me alivia. Pô, não preciso falar com aquela pessoa, afinal de contas eu sou tímido, não tem problema, certo? Então, qual é o ponto aqui? O rótulo, ele traz esse controle. Aí vem o segundo ponto, que é a história. Qual é o ponto fundamental? Olha, entenda uma coisa. Tem um cara chamado Darren Brown. Ele é eu não sei se ele é hipnotista, ele é mágico, hipnotista, ele é uma série de coisas. O cara tem vários documentários dele no Netflix, já falei várias vezes dele. O cara é genial, assistir o cara é surreal, né? E aí ele faz as mágicas dele, umas paradas meio impressionantes, e sempre que ele vai explicar e tudo mais, seja nos textos, nos shows dele, já vi entrevistas dele também, ele fala da importância da história, né? E é claro, isso eu não vi com o Darren Brown, já vi com várias e vários ícones, com o Robert Greene, com Tony Robbins, o Jordan Peterson, usa e abusa de histórias no livro dele. Eu posso aqui, Ryan Holiday, uma série de caras que eu admiro demais e que utilizam da história para compreender e para passar lições e tudo mais. Aí qual é o ponto? O ponto é, nós pegamos um rótulo. Então vamos pegar o meu exemplo mais uma vez, do tímido. Aí eu pego lá, puta, sou tímido, não vou falar com aquela pessoa. Não falei com aquela pessoa. Ok, dali em diante, vamos supor numa utopia que minha história começa desse momento em diante, pelo menos relacionado à timidez. O que vai acontecer? Eu agora criei um rótulo para mim, de cara já tive uma situação que confirmou aquele rótulo, que é eu não falar com a pessoa, dali em diante eu começo a criar uma história, certo? E aí eu começo a ditar não só as minhas ações, como os meus resultados a partir daquele rótulo e que formam a minha história. Então, se você parar para analisar, até para ficar mais fácil, pensa aí qualquer pessoa que você vê explicando algo que aconteceu na vida dela. Ela chega, a pessoa, né, vira e fala assim, eu sou bravo, né? Ou, eu sou assim. Por quê? Porque aconteceu assim, blá, 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 e aí a pessoa começa a contar baseada naquele rótulo que ela acabou de dar, certo? Eita, mexi na mesa aqui. Então, qual é o ponto? Pega o rótulo, destrincha a história. Pega outro rótulo, destrincha a história. Pega outro rótulo, destrincha a história. Tem um livro chamado Persuasão, do Robert Cialdini, que ele fala, inclusive, que os caras, eu não lembro se eles aumentavam as vendas, ou aumentavam sim, alguma coisa, fazendo uma simples pergunta para a pessoa. Falou assim, pô, você se considera uma pessoa aventureira? Aí a pessoa, sim. Aí o que acontecia? Eles ofereciam algo que era uma nova experiência para a pessoa, logo aumentou as chances dela aceitar. Por quê? Porque ela agora, naquele momento pelo menos, se via como uma pessoa aventureira. Logo, a história de quem é aventureiro é quem? Quem experimenta, quem viaja, quem
se abre para coisas novas e tudo mais, certo? Então acredito eu, né? Diz aí para mim. Acredito eu que fez todo já sentido a questão do rótulo e a questão da história. Agora vem um ponto crucial da live. Puta merda, Thiago, você falou tudo isso aí pra falar isso que você vai falar agora? Sim, que é quem define seus rótulos e quem conta as suas histórias. Essa é a chave, mas também não é tão simples assim. Vamos lá, primeira coisa, como eu disse no início da live, o problema não é o problema é eu permitir que o problema aconteça, que é, o problema não é alguém falar ou me criticar. O problema é eu permitir que essa crítica entre dentro da minha cabeça. Se ela entrou, é porque eu permiti que ela entrou. Se eu permitir que ela entrou, é porque agora ela começa a ditar os meus resultados. Imagina então que nós tivéssemos os dois guardiões que não permitissem que a gente entrou, que aquela parada entrasse dentro da nossa cabeça. O que aconteceria? O problema simplesmente não existiria. Mas, será que não dá pra gente tentar construir esses dois guardiões? Dá, que é saiba quem você é, pois assim os outros não te definirão. Logo, qual que é a questão básica aqui? Quem precisa definir os seus rótulos e as suas histórias é você. Por quê? Porque se você não fizer isso, você vai estar aberto ao feedback das outras pessoas e assim, pode ser feedbacks solicitados, pode ser feedbacks não solicitados, pode ser feedbacks bondosos, podem ser feedbacks maldosos, podem ter boas ou más intenções. Não importa. Se você sabe, você utiliza aquilo como uma possível régua, você utiliza aquilo como um possível parâmetro para se autoanalisar, mas sempre é você que determina se aquele rótulo se adequa a você e que determina se aquela história compete à sua história, tá? Então, qual é o ponto fundamental? Aqui o que eu tô falando não é novo e não é um aprendizado novo necessariamente. Por quê? Porque você já faz isso, você já utiliza de rótulos, você já conta histórias. O que eu quero trazer para você é quem está contando ou quem está definindo os rótulos, quem está contando histórias. Se é você, ok, pelo menos sua vida talvez esteja uma merda por tua culpa. Ótimo. Agora se é pelos outros, também a culpa é sua porque permitiu. Mas você agora pode reverter porque você sabe que é um barulho externo e não interno que está criando todo esse conflito talvez dentro da sua cabeça, tá? E compreendendo, para concluir a linha de raciocínio, que é o que eu me aprofundo no módulo 1, que é um módulo inteiro só falando disso, tá? Onde eu me aprofundo e exploro muito mais dentro do portal Poder Social. Então você que talvez seja aluno e esteja me assistindo agora, assista e reassista o módulo 1 do portal Poder Social, ok? Agora, o ponto fundamental é que assim, talvez você olhe e fale, puta, Thiago, mas isso é difícil. Até aqui, tava vendo aqui os documentários. Os comentários, tem um comentário de um aluno meu, onde ele fala que, puta, é difícil se rotular, porque ele vive em constante transformação, e isso é fantástico, porque eu também me sinto dessa mesma forma, porque eu estudo tanto, que a toda hora eu descubro coisas novas, tanto sobre mim quanto sobre outras pessoas, e assim vai, né? Então isso é muito importante. Agora, a questão básica não é só olhar para o rótulo e para a história e dane-se. Ah, entendi que eu tenho tal rótulo e eu entendi que eu tenho tal história. Não, é entender que tudo isso aqui se completa, se complementa e transforma no quê? Na base de nossas decisões. Logo, a definição, ou melhor, o estudo que você deve fazer de se definir e tudo mais, ele vai resultar no quê? Tá, tudo que eu aprendi sobre mim, tanto que os outros falaram, tanto que eu falo, tanto que eu entendi agora, que eu aprendi agora e por aí vai, isso está limitando, certo? Limitando as minhas possibilidades, limitando a minha vida, meus resultados e tudo mais, ou está potencializando tudo isso? Logo, não é tão simples assim. E outra coisa, não é porque muitas vezes algo esteja te limitando que necessariamente é ruim, péssimo e por aí vai. É uma análise. Você vai olhar, vai se entender, depois você vai entender aquilo como base das suas decisões, se aquilo te potencializa ou se aquilo te limita. Logo, tudo isso se conecta. Aí, um dos pontos, pô, Thiago, mas como eu faço? Isso é complicado, meu Deus, e tudo mais, né? Há uns meses atrás, há uns meses atrás, tava conversando com um amigo meu, e aí eu tava explicando pra ele exatamente esse módulo que eu falo aí do portal Poder Social, né? Aí, mas aí fala, caramba, Thiago, o que eu faço? Porque é difícil e tal.
né, que nem o Tom falou, né, o meu assinante, pô, eu vivo em constante transformação, e eu concordo porque eu também vivo, e aí, cara, o que eu faço? É difícil isso aí? Ó, compreenda uma coisa básica, tá? A análise de você, ela nunca vai acabar. Você vai toda hora entender coisas novas de você, toda hora você vai entender, toda hora você vai se renovar, toda hora as coisas talvez mudem. Por exemplo, hoje você tá solteiro, certo? Ou solteira. Aí você, entendeu outras coisas, que você gosta disso, de aquilo em tal lugar, se você faz isso e blá blá blá. Aí, beleza. Daqui a pouco você começa a namorar. O que acontece? As coisas se transformam, mudam e você vai novamente se adaptar. Aí daqui a pouco você casa. É a mesma coisa. Tem filho e filha. Mas mesma coisa. Então você vai continuar sempre. Aí você muda de emprego, aí você muda de amigos, aí você vai fazer uma faculdade. Então qual é o ponto? O tempo inteiro os rótulos, as histórias e tudo mais, talvez se misturem, talvez se transformem, tá? Então qual que é o ponto? O ponto é você estar consciente disso. Logo, quando você tá com a sua vida acontecendo, você fala, olha só, sei lá, voltando pro início da live, olha só, eu não vou falar com essa pessoa porque eu acabei de me dar o título, ou o rótulo melhor, de tímido. Mas aí eu pego e me questiono, falo, caramba, velho, mas peraí, o que eu trabalho? Eu trabalho com vendas. Mas peraí, se essa mesma pessoa tivesse na minha empresa agora, eu falaria com ela? Falaria. Opa, então peraí, não é necessariamente timidez o grande problema, é outro. Aí, eu entraria numa outra discussão que eu não vou entrar agora. Mas a questão básica é que você começa a observar de forma mais lenta o que acontece na sua vida, e aí você consegue ir adaptando, como se fosse o golfe, né? Você vai conduzindo a bola até a boca lá, você dá a tacada, daqui a pouco você dá uma tacada aqui, dá uma tacada lá, até que você consegue colocar a bola lá né? Sei lá quais são as regras, mas pelo que eu vejo parece ser assim, né? E aí você consegue encaçapar a bola, né? O sinuca, vai, certo? Você vai lá ajeitando, até a hora que você acerta, até a hora que você erra, até a hora que, perde, mas a coisa vai acontecendo. O ponto é, por isso que é tão importante o Portal Poder Social, os conteúdos, a sequência que eu demonstro, que eu mostro lá para os meus alunos, e até os conteúdos que eu ponho gratuitos para vocês aqui. Por quê? Porque todos esses conteúdos eles vão fazendo com que a realidade de vocês vá se desacelerando, para que você possa observá-la melhor. E, inclusive, até uma vez recebi uma mensagem de uma pessoa que adorou isso. Eu falei, isso aqui explodiu minha mente. E é uma coisa simples e é a realidade. O ponto é, quanto mais você estuda e aprende, mais você desacelera a realidade, consegue observá-la num sentido um pouco mais lento e melhorando as suas decisões, melhorando a velocidade das suas decisões, sacou? Então essa é vamos colocar assim, o objetivo maior de tudo que eu ensino aqui pra vocês e que eu transmito pra vocês, e principalmente que eu pego e aplico. Quantas vezes eu parei assim, falei, tô viajando em tal coisa, aí eu vou lá e assisti uma live minha, assisti uma aula minha, verdadeiramente estou falando isso, tá? Relendo, tô relendo esse livro pra explorar ele no Reflexões, e velho, esse livro tá reexplodindo na minha mente, né? Na verdade, eu acredito até que a primeira vez foi uma bombinha, agora tá sendo uma dinamite na minha cabeça, porque eu tô falando, caraca, velho, isso é surreal. Tanto que o capítulo, ó, pra você ter uma ideia, não fiz ainda, mas olha o que eu escrevi nele. Puta que pariu, que capítulo sensacional. E para quem assistiu a aula que eu dei segunda-feira agora lá no meu canal, sobre a introdução e o primeiro capítulo desse livro, eu falo, é esse capítulo que eu vou abordar agora, que eu tava lendo em um shopping, fui sair do estúdio, fui ler em outro lugar, aí tava lendo no shopping, tive que voltar para casa porque eu comecei a lacrimejar pelo impacto que aquele conhecimento teve na minha vida, sacou? Então essa é a ideia, tá? Entenda os rótulos, entenda a história, conecte tudo isso para entender as decisões que você toma, limita, potencializa, toma a decisão, tome a compreensão, reveja, desacelere a realidade e tenha uma vida melhor, certo? E aí tem a pergunta aqui do Jorge, e se te limita? Que eu acabei de falar, né? Se te limita, você vai lá e muda. E pega um exemplo aqui que eu acabei de dar. Você pega, como eu falei aqui, antes você estava lá no bar, queria falar com aquela mulher, vou pegar você como exemplo, Jorge, queria falar com aquela mulher, e aí você não falou e falou que era tímido. Legal, isso foi antes da live. Agora, você estava no bar, você assistiu a live, você estava no bar, não vou falar com ela porque eu sou tímido. Opa, peraí, sou? Aí você se questiona, aí você pega e vê que, mais uma vez, você é vendedor e que se fosse num outro contexto você falaria com aquela pessoa. Logo, o problema não necessariamente é timidez. Aí, já disse anteriormente, iríamos para uma outra coisa, que não é o foco dessa live. Entenda então, se você não souber quem você é, os outros te definirão. Fim, certo? E é isso.
Quer ler o texto aqui abaixo? Quer participar do meu canal do Telegram para vir ao vivo e, como o Jorge, me fazer perguntas? Participe do canal do Telegram, link aqui abaixo também. E é óbvio, deixa aí seu comentário. Quero saber, quem define seus rótulos e a sua história? É você ou os outros? Diz aí pra mim. E como eu sempre digo, mais poder, mais controle. Grande abraço e até a próxima live.